Boa tarde, com muita alegria, mais uma vez, eu me dirijo aos colegas deputados e àqueles que acompanham este debate que acontece na Assembleia Legislativa. Eu apoio as colocações do colega Janassi com respeito aos oficiais de justiça e outros trabalhadores que têm contato com o público. O oficial de justiça, ele visita as pessoas, ele colhe assinaturas, ou seja, ele passa a caneta para o camarada assinar ali a convocação, e esse contato pessoal. E eles não têm recebido o EPI, e não têm recebido o equipamento de proteção individual. Isso é extremamente negativo, porque eles já saem de casa com medo e correndo o risco, claro, verdadeiro, de uma contaminação. Outra coisa, eu vou bater na mesma tecla que eu bati já alguns dias atrás, no transporte coletivo. Muita gente fala, você vai falar de novo? É preferível que eu fale muitas vezes, e o Janásio também já participa dessa luta, para que o transporte coletivo trate com dignidade o usuário. No período de pico, nos períodos de maior concorrência ali, da presença do usuário, o ônibus sai lotado, de forma totalmente desumana. O metrô também não acompanhou as necessidades, o trem que corre por São Paulo, pelos municípios vizinhos também, não respeita a dignidade das pessoas. O vírus, todos nós sabemos, ele não veio de ônibus, não veio de trem, não veio de metrô, ele veio de avião. E, no primeiro momento, as pessoas contagiadas eram aquelas que viajaram e mais um ou outro com quem elas mantivessem um contato mais direto. Mas aí ficaria nesse universo pequeno, com condições de receber um controle. Um outro caso extrapolaria, sairia fora desses limites. Agora, quando o transporte coletivo se coloca de forma desumana, como acontece em São Paulo e nas outras grandes cidades deste país, inclusive na minha cidade de Ribeirão Preto, onde os que viajam por esses ônibus se sentem ali humilhados, desrespeitados, eles ficam pressionados, uma pessoa junto à outra, respirando o mesmo ar. Aí nós sabemos que o indivíduo que poderia contagiar uma ou duas pessoas, ou três, ele pode ter condição de contaminar 10, 20, 30. Em Ribeirão Preto, nós temos cerca de 350 ônibus circulando. Na capital do estado, em São Paulo, tem mais de 4.000 ônibus. É isso daí que vai levar a doença para todos os cantos da cidade. Não só da cidade de São Paulo, mas de outras cidades. Eu tomei conhecimento que o governador do Rio de Janeiro, o prefeito também, eles estão preocupados. Eles ficam inspecionando. O ônibus não pode carregar além da lotação de pessoas sentadas. Mas aqui no estado de São Paulo, o empresário do setor ele não tem só empresa de ônibus, tem empresa de avião, empresa e outras coisas mais, né? Grandes latifundiários. E eles são poderosos, porque eles financiam campanhas de alguns políticos, né? Principalmente prefeitos, governadores, não sei mais de quem, mas muita gente. Eles fazem presentes bonitos e importantes. Se o camarada chegar lá, eu preciso viajar com a minha família, ele vai ter viagem grátis, né? Se ele for importante, se ele for autoridade. E aí depois, qual que é a moeda de troca? Num momento como esse, em que nós deveríamos ter ônibus em quantidade circulando e controlando, inclusive, para que ninguém viajasse de pé. Não, isso não existe. Não existe, aí eu me pergunto, né? Eu estava falando com o Janásio outro dia,
a gente aprende que a pergunta é mais importante que a resposta. O Aristóteles mesmo falava da dúvida, porque a dúvida ela dá origem ao questionamento. O porquê disso? O porquê daquilo? E o Sócrates ele ensinava perguntando, questionando. Agora, uma pergunta importante: por que será que esse pessoal tem tanta proteção? Por que será que o empresário do transporte coletivo tem tão assim beneficiado, favorecido? Por que será que os administradores não exigem que eles coloquem mais ônibus em vez de menos, como eles estão fazendo agora? Diminuiu o número de passageiros, eles jogaram para baixo o número de ônibus e estão, inclusive, dispensando motoristas. Entendeu? Então, eu não entendo. Aliás, eu entendo, mas quem deveria entender é o povo. A população deveria entender bem melhor. O Janazzi e demais colegas, Platão, que nasceu em 428 a.C., ele falava da sofocracia. Você sabe que ele não era favorável à democracia também? Não, ele não era favorável à monarquia, à oligarquia, que é o governo de alguns grupos. E por quê? Ele falava que com a democracia, a polis, a cidade grega, ela era um estado, era um país. Ela não era uma cidade ligada a outras cidades por uma administração, fazendo parte de uma federação. Não, ela era independente. E ele falava que na democracia, a pessoa desvirtuada, ou seja, a pessoa sem virtudes, poderia assumir o poder. E quando uma pessoa assume o poder e ela não tem virtudes, ela vai pensar apenas no interesse próprio ou no interesse de alguns grupos. Será que Platão não estava correto em muitos casos? Porque sofocracia, sofre de sofre é sabedoria, sofia, conhecimento, sabedoria, filosofia, filo, amigo, sofia, sabedoria. Então, ele entendia que o sujeito com um nível bem superior, e se colocasse numa condição de filósofo, ele teria a sensibilidade para pensar no coletivo, nas pessoas, e não apenas no interesse dele, de seus grupos, né? E, às vezes o cara não tem um grupo, só tem vários grupos. Então, o transporte coletivo, pode acreditar, ele vai ser o grande responsável pela disseminação do coronavírus. Ele vai ser o grande responsável. O coronavírus não vai telefonar e chamar um aplicativo para ele sair passeando. Não. Ele vai dentro da pessoa. E dentro daquela pessoa que vai dentro do ônibus. Agora, ali fechado, respirando o mesmo ar, o camarada contaminado, que às vezes ele nem sabe. Essa doença, ela tem a característica de fazer com que a maioria das pessoas acometidas não tenham sintomas, mas elas vão contaminar outras pessoas. Então, esse apelo que eu faço é para que cada colega deputado acione aí as autoridades que puder acionar, cobre do prefeito, cobre do governador. Outra coisa importante, a máscara. A máscara de pano funciona assim, funciona perfeitamente bem. Mas por que eu falo isso? O camarada com a máscara, mesmo se ele não estiver livre de ser contaminado, ele não vai contaminar, que a respiração dele vai ficar presa na máscara. Se ele tossir, vai ficar tudo preso ali, se ele espirrar também. Então, se nós até conseguíssemos, é lógico, é impossível, é utopia, mas dar máscara só para quem está contaminado, ele não contaminaria outras pessoas. Então, é muito importante, a máscara custa pouco. Uma sugestão, o prefeito de São Paulo e de outras grandes cidades, ele tem relacionamento com empresários poderosos, então, do setor de confecção. Então, é só o camarada pegar esse pano e, para cortar, eles têm os moldes, corta milhares, milhões de máscaras em questão de poucos minutos. Eles cortam
e distribuir para as costureiras que queiram trabalhar nesse assunto. Isso custa muito pouco, o pano custa muito pouco, o elástico também. A costureira no seu bairro, na sua comunidade, ela Deputado Rafael faria Silva, a para concluir, confecção por e favor. venderia ou distribuiria. Então, encerrando, eu digo, a máscara também é muito importante. Agora, o transporte coletivo, o que estão fazendo com a população é um crime, é uma covardia. E as pessoas que permitem que isso aconteça são grandes assassinos, bandidos, marginais. Muito obrigada.